Novas denúncias surgem contra o padrasto acusado de estuprar, perseguir e matar a própria enteada. Na semana de mais uma audiência desse caso, Roberto Cabrini fica frente a frente com o advogado Eduardo de Freitas Santos. O que ele tem a dizer? A jovem Ana Carolina Nicoletti, de 24 anos, foi encontrada morta dentro do apartamento onde morava. Cabrini investiga todos os lados deste complexo enredo familiar. Essa é a grande reportagem de hoje. O padrasto. Ele demonstra ansiedade, nervosismo, inquietação. Vamos começar capturando as suas reações diante dessa imagem. Quem é essa pessoa para você? Eduardo. A minha filha. A minha filha. Olhando no meu olho após ter visto essa imagem. Eduardo, você assassinou sua enteada? Ele inventa personagens, ele faz fakes, ele persegue mesmo. É verdade que você perseguia obsessivamente a Ana Carolina? Da resposta a essas perguntas depende a vida de um homem. Como é que você define esse momento da sua vida? Uma monstruosidade fazendo com um ser humano. Você acha que está sofrendo uma monstruosidade? Sim. Você não teria cometido uma monstruosidade contra a Ana Carolina? Um advogado no centro de graves acusações. Eu estou diante de um pedófilo, de um assassino e de um abusador? Está diante de um pai, de um filho e de um cidadão honesto. Ele não é suspeito da morte da Carol, ele é acusado, ele é réu. É verdade que você chegou a abrir fakes nas redes sociais para persegui-la, para descobrir informações sobre ela? São acusações da própria mãe da Carolina. Tudo que a mãe dela fala, acusa, é tudo palavra jogada ao vento. Ele faz a vítima e ainda difama a vítima. Ela fala com toda a segurança de que a filha te acusou de ter abusado sexualmente dela desde os 12 anos. Eu não quero dizer que seja necessariamente o seu caso, mas existem muitos relatos na literatura de vítimas que permanecem perto do abusador por uma questão de medo. Não seria esse o caso? Nunca. Nunca, porque eu nunca fui abusador. Mas essa não é a única acusação agora. Você chegou, inclusive, a ser condenado por divulgar material pornográfico. Você foi condenado a 6 anos. Sim. E de manter relações com a funcionária menor de idade. Menor de 18. Agora, uma nova e grave denúncia. A vítima, o próprio neto, uma criança de menos de 3 anos. Eu fiquei uns 2, 3 dias em choque, sabe? Não conseguia acreditar que esse pesadelo estava acontecendo. Como que ele pôde fazer uma maldade dessa com o próprio neto? O seu filho relata que o filho dele, portanto, o seu neto, não quer se aproximar de você, te acusa. Porque uma criança de 3 anos de idade iria acusar o próprio avô de algo tão sério assim? O meu neto não me acusa, o meu neto me ama. É o que o seu filho diz. O que meu filho diz. O que ele tem a dizer? Mas por que sempre surgem acusações da mesma linha? Abuso sexual e, por fim, assassinato. A Carolina mandou essa mensagem aqui. Ele só vai sossegar a hora que ele me matar. Ele é você. Sim. Então, isso aqui não é uma suspeita de que você pudesse assassiná-la? Mas por que Ana Carolina não queria que você se aproximasse dela? As respostas dessas perguntas daqui a pouco. Eduardo de Freitas Santos, 54 anos.
advogado trabalhista. Ana Carolina Pasquim Nicoletti, uma jovem bonita, traços delicados, 24 anos, estudante de medicina veterinária, influenciadora digital. Como é que você define a sua relação com Ana Carolina? Pai. Mais pai do que o próprio genitor. Uma relação saudável? O mais afetivo que existe entre uma relação entre pai e filha. Se você acha que foi uma relação saudável, como é que você encara o fato da própria Ana Carolina ter relatado para o namorado dela e para a mãe dela que sofria abusos da sua parte desde os 12 anos de idade? Nunca houve um tal relato desse tipo por parte de Carolina e nem por ninguém. É o que a mãe relata, o que o namorado também relata. A mãe relata algo que ela nunca foi na vida da Carolina. Mãe, ela nunca foi mãe da Carolina. O Eduardo, ele sempre vai me atacar. Ele vai atacar porque ele precisa desse perfil para a sociedade de bom pai, de profissional excelente, de pessoa que tem, assim, caráter ilibado. Você foi casado com ela durante 15 anos? Nós fomos companheiros, casados. Durante 15 anos? Durante 15 anos. Mas por que duas diferentes pessoas te acusam da mesma coisa? De você ter abusado sexualmente da mulher da qual você também é acusado de ter assassinado. A Carolina viveu sobre o mesmo teto no escritório, no mesmo atividade, até os seus 23 anos de idade. A Carol tinha medo dele, porque ele ameaçava ela com conteúdos que ele tinha da época que ele abusou dela. Você tem consciência de que isso está no processo? Tenho consciência. E tenho consciência também... Uma acusação muito pesada. E tenho consciência, Cabrini, que não existe prova alguma a respeito disso. Sorocaba, interior de São Paulo, 12 de novembro de 2021, 18h01. A jovem deixa a loja de carros onde trabalhava e caminha em direção a um ponto de ônibus. As imagens da câmera de segurança registram os últimos momentos de vida da vendedora de 24 anos. Dia 12 de novembro de 2021, você foi flagrado em frente à concessionária onde Ana Carolina trabalhava, entre 17h32 e 17h56. Por que você estava lá? Meu carro estava estacionado ao lado dessa concessionária, numa loja de agrícola. Isso não alimenta a tese de que você a perseguia? Estava esperando a minha namorada. Era o nosso ponto de encontro. Às 20h40, o seu carro é flagrado no mesmo bairro onde a vítima morava na época. Por quê? Eu não tenho isso. Às 18 horas eu estava fazendo compra. E eu não fui para os lados que morava a Carolina. Horas depois dessa gravação, Ana Carolina é assassinada com um tiro na cabeça dentro do apartamento onde morava. Você disse que não sabia, onde ela estava? Nunca soube onde que a Carolina morava. No entanto, os estudos feitos no GPS, no seu carro, mostram 8 passagens em locais muito próximos a Ana Carolina. Primeiro onde ela trabalhava e depois, finalmente, onde ela foi morta. Como é que você explica isso? O local onde ela trabalhava era uma avenida de entrada da cidade. Eu não passei uma, duas, não. Passei mais de 20, 30, 40 vezes ao mês naquela avenida. Mas será que você não sabia mesmo onde ela morava? 3 a 4 meses antes da Carolina for morta, eu estava operado do ombro. Na noite em que a Ana Carolina foi assassinada, você esteve nessa área? Esteve numa avenida, passei numa avenida. O GPS mostra isso? Numa avenida, eu saí com a menina de programa. Mas só que você declarou à polícia que você tinha ido na casa da sua mãe. Você disse isso? Não, você foi na casa da sua mãe? Cabrino, fui na casa da minha mãe. Calma. Mas depois você descobriu que você não foi na casa da sua mãe? Cabrino, na noite que a Carolina foi morta, eu estava com essa menina e fui levar ela embora para Sorocaba, por isso a minha passagem nos radares. Essa história de que no dia da morte da Carol, ele estava com uma garota de programa, e que ele veio devolver a garota de programa, e que ele levou a garota de programa e tudo mais, tá? É tudo mentira e já foi comprovado, inclusive com provas juntadas aos autos. O celular da Carol deu os pins, né? Tanto em Salto de Pirapora quanto em Pilar do Sul, quando ele passou indo embora. Essa garota de programa confirmaria o que você está dizendo?
Eu não tive mais contato com essa moça. Ela existe ou é uma figura imaginária? Não, ela existe. Até que ponto ela poderia ser encontrada para confirmar essa história? O meu advogado foi atrás. Achou? Não. De acordo com a acusação, Eduardo invade o apartamento de Ana Carolina e dispara um tiro a queima-roupa na cabeça da jovem. Você tem sua consciência tranquila? Tenho a minha consciência em Então, paz. uma pergunta direta, Sofro. olhando no meu olho após ter visto essa imagem. Eduardo, você assassinou sua enteada? Nunca na minha vida, jamais faria mal à minha Carol, à minha filha. Nunca. Quem teria interesse em executar Ana Carolina? O ambiente que ela morava é totalmente insalubre. Era um prédio de invasão. O que você quer dizer? Era um lugar perigoso. Era um lugar que tem alto índice de drogas. Mas não foi um latrocínio, foi uma execução. No início, falaram que ela se suicidou. Depois falaram que foi morta por um tiro na cabeça. Mas não falaram que tinha sido nada roubado. Depois, no processo, descobrindo que a casa foi revirada e foi levado todos os pertences de valor. Ele achou que ele ia lá, ia matar a menina, né, covardemente, ia revirar o apartamento dela, ia embora, ia simular um assalto, tá? E que ninguém ia descobrir. Na cabeça dele, ele achou que ele tinha cometido o crime perfeito. Dias depois, Eduardo é preso preventivamente. Ele passa 2 meses na cadeia. O relatório final das investigações. A polícia conclui que você mantinha um sentimento de amor exacerbado em relação a Ana Carolina, amor esse distinto daquele praticado entre pai e filha, mas sim voltado para o sentimento de homem e mulher. Imagina, não existe uma mensagem de cunho desrespeitoso ou sexual. Não existe. Nem eu desafio alguém que encontre uma mensagem de cunho que não seja de pai preocupado com a filha. As investigações apontam que o ex-padrasto começa a perseguir Ana Carolina pessoalmente e por mensagens. De acordo com a investigação policial, Eduardo invade a casa da jovem, faz fotos do quarto dela e envia mensagens ofensivas. Você diz aqui nessa troca de mensagens que nojo, toda puritana, é de sacanagem que você gosta? Aí ela te responde, eu não te devo nada. Você não tem direito nenhum de entrar na minha casa. Ou seja, você invadiu a casa dela. E onde ela estava mandando essas mensagens? Porque eu estava na frente da casa dela. E onde ela estava? Eu desafiando ela para vir conversar comigo, me esclarecer, explicar para o pai toda aquela situação. Mas ela considerou o seu ato como uma tentativa de invasão. Tanto que ela concordou com essa medida protetiva contra você. Você não poderia se aproximar dela. Essa medida protetiva, eu tomei conhecimento bem depois desse fato. Segundo a investigação, você teria chegado ao cúmulo de se matricular na mesma faculdade que ela e teria mudado, inclusive, de período para vigiar os passos dela. Não. Isso não é um sintoma de perseguição? Não é verdade, Gabriel. Mas você mudou de período, mudou? Você estava de manhã. Eu estava de manhã. Mudou para noite. Para noite. Por quê? Que era o período que ela estudava. Porque eu, como advogado, já estava difícil de não trabalhar de manhã e de tarde, de atender meus clientes. Você não tinha interesse em vigiar os passos dela? De jeito nenhum, nunca. Ana Carolina alerta a mãe. Nessa mensagem ela diz, ele só vai sossegar a hora que ele me matar. Você acha que a Carolina desconfiava que você tinha a intenção de matá-la? Nunca. Por que ela mandou essa mensagem para a mãe dela? Ele só vai sossegar a hora que ele me matar. Ele é você. Sim. Então, isso aqui não é uma suspeita de que você pudesse assassiná-la? Não. Se vê minhas mensagens, quantas vezes eu falei, Carolina, você vai me matar de desgosto. Um dia você ainda vai me matar de desgosto. Quando ela fazia coisa errada. Não seria ela identificando o seu futuro assassino? Não. É ela falando de um pai. Sabe? Ela falando de um pai. Um pai que quer matá-la? Não. Segundo o que ela diz aqui? Os jovens, Cabrini, é assim. O meu filho... O que meu filho está fazendo comigo hoje? Agora, uma nova e grave denúncia. Estupro de vulnerável. A vítima é o próprio neto dele,
de apenas 2 anos e 10 meses. Filho de seu filho. A gente imagina que com a família ia ser diferente, né? A gente imagina que cada monstro, assim, tem um ponto cego, né? Que é a própria família, né? A gente não imagina que ele iria fazer mal pro próprio sangue. Era o que faltava para completar o monstro, né? Diz a investigação: você é acusado de estupro de vulnerável, um menino de 2 anos e 10 meses, que é o seu próprio neto, de acordo com o boletim de ocorrência registrado pelos pais do menor, no último dia 12 de julho, o autor apanhou a criança com o objetivo de levá-la para passear. Já em casa à noite, a criança estava agitada, não dormia. Quando a mãe indagou sobre o motivo, ela disse que estava com dor no bumbum. Levaram ao médico, que atestou as lesões. A criança narrou a violência e disse que não queria se aproximar do avô. Você, o suposto autor. Os pais entraram com um pedido de medida protetiva de urgência contra você, Eduardo. E a justiça concordou. É que você recebe tudo isso. Cabrini, eu desafio qualquer um colocar meu neto na minha frente para ver se ele não vem me abraçar, não vem me beijar. O meu neto é doente por mim. Tanto que todos os dias eu tenho inúmeros vídeos do meu próprio filho mandando. Criança que amava ele. Depois de um tempo, a criança começou a não querer mais fazer videochamada, não queria mais falar com o avô e a gente não entendia por quê. Agora tudo fez sentido, sabe? Eduardo, você abusou sexualmente do seu neto? Nunca na minha vida faria. Eu não estaria aqui para te contar. Você não traiu a confiança do seu neto? Nunca na minha vida. Você traiu a confiança da sua enteada, a quem você chamava de filha? Nunca tive uma acusação, sequer na polícia. Mas você é um homem condenado hoje. Um homem que não é mais 6 réu anos. primário. Por que surgiria uma acusação tão grave assim? Você abusar de uma criança de 3 anos de idade? Eu tô com 54 anos e eu resolvi fazer uma partilha de meus bens para os meus filhos. Eu deixei o melhor imóvel para o meu filho, outro de 32 anos. Você quer dizer que é isso que está por trás de tudo? Eu não posso dizer se é isso ou se não é. Eu só sei, Cabrini, eu não fiz nada para o meu neto. 100% do que ele fala é mentira. É um perfil psicopata, abusador, o prazer dele é enganar as pessoas, mentir para as pessoas, abusar das pessoas, tirar vantagem das pessoas. É para isso que ele vive. Em 2017, Eduardo é acusado de divulgar conteúdo sexual envolvendo uma menor de idade, uma funcionária dele de 17 anos. Mas você foi condenado a 6 anos? Condenado. Cumpriu 8 meses? Cumpri aquilo que a lei manda a gente cumprir, porque foi um regime semiaberto e estou no regime... Por divulgar material pornográfico e por manter relações com menor de idade? Por divulgar material pornográfico, por conter material pornográfico no celular, e eu não consegui provar que não fiz o vídeo da relação sexual com a minha secretária. Essa é uma postura de um homem respeitável? Não é um procedimento de um homem respeitável, do tanto profissional que eu sou. Não é. Mas aí surge a pergunta, por que sempre acusações, Eduardo, da mesma linha? Abuso sexual, procedimento indevido, até chegar ao extremo de um assassinato. Por quê? Pela mesma pessoa que acusa, que é a dona Elaine. Sempre foi a mesma pessoa que acusa. Ele fala para todo mundo que tudo que está acontecendo com ele, tudo, simplesmente tudo, é um complô por dinheiro, tá? Primeiro que ele não tem nada. Quero que ele seja preso imediatamente, porque da mesma forma que ele matou a Carol para silenciar ela de uma denúncia de abuso que ela iria fazer, com certeza fazer a mesma coisa com os filhos dele. Enquanto minha filha jaz numa sepultura, tá? Ele tá aí, ele tá solto. Como é que o senhor pretende defender Eduardo de Freitas Santos? Durante o processo, na instrução, não ficou comprovado, não tem nenhuma prova de que o Eduardo cometeu esse crime. Nenhuma prova. Há sim indícios. O Eduardo não pode ser levado a júri popular sem provas. O senhor não teme esses indícios apresentados pela polícia e apoiados pelo Ministério Público? Não tenho. O que você tem pós-morte da Carolina é uma série de acusações de pessoas que tentam achar um culpado. Eu vou terminar essa entrevista fazendo as perguntas cruciais que determinam essa possibilidade de condenação da sua parte. Você assassinou Ana Carolina, a sua enteada? Nunca na minha vida faria mal. Eu não assassinei
Você abusou sexualmente dela quando ela era apenas uma adolescente? Nunca abusei da minha filha. Nunca teve nada de cunho sexual. Você teme sua condenação? Não. Não temo a minha condenação, porque eu não vou ser condenado. Não vou ser condenado. E você já sabe, o Câmara Record com Roberto Cabrini é logo depois do nosso Domingo Espetacular. O programa vai mostrar até onde pode chegar o esforço de um ser humano para tentar salvar a vida de outros na fronteira da sobrevivência. É daqui a pouco.